Muito bem! Gente, que loucura! Meu celular é que dá problema. Que doido. Pois é, não é Vamos. internet. Então vamos, gente, essa é a Rafa. Beleza. Para quem não me conhece, eu sou a Séries, professora de yoga da Rafaela. Rafaela, minha aluna querida, amada. E hoje a Rafa vai contar para vocês a história dela e a gente vai começar com aquela pergunta bem clássica, assim, como que o yoga entrou na sua vida? E além disso, conta um pouquinho assim da sua história antes disso, antes do yoga entrar na sua vida, o que estava acontecendo e por que que ele caiu assim na sua vida de paraquedas? Tá. Quando eu descobri o yoga, na verdade, eu descobri muito inusitadamente, né? Porque eu estava passando por um processo muito complicado, porque eu estava tendo muita crise de pânico. E eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. E aí eu fui a psiquiatra, comecei a tomar remédio, teve uma série de coisas. E aí até que eu cheguei numa psiquiatra que também era psicoterapeuta e virou pra mim, falou que eu precisava, além de tomar remédio, que o remédio era só um, vamos dizer, um paliativo, era momentâneo, que ele não ia resolver meu problema. E aí ela falou pra mim que eu precisava cuidar da minha mente, do meu corpo e do meu espírito. E aí, a partir desse momento, ela falou assim: ó, você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que procurar uma terapia, você vai ter que fazer um monte de coisa. E aí eu falei, cara, eu detesto academia, como é que eu vou Eu fazer? lembro de você Gente, falando isso perfeitamente para mim. eu falei, gente, eu detesto academia, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu falei, não, aí eu tenho que fazer atividade física e tal. E aí eu não me lembro o que aconteceu, eu lembro que apareceu alguma situação, não me lembro que foi tipo Gisele Bündchen, Grazi Massafera, que mostrou elas praticando yoga. E eu sempre tinha visto yoga como uma coisa assim muito longe de eu alcançar, sacou? Eu não via, tipo, eu não via lugares em que praticava yoga, eu não via nada disso. Eu tenho uma prima distante, que é uma grande professora de yoga, mas, tipo assim, sabe aquela coisa assim, muito distante, que não E fazia qual o nome parte do meu dela dia. mesmo? Pois é, séries também. E aí, eu falei, cara, tá aí, vou procurar yoga. Pesquisei sobre, achei super interessante. Sempre gostei dessa coisa é, de me alongar. Eu sempre fui muito acrobata quando eu era criança, né? E tal. Eu falei, gente, bom, o yoga vai ser legal, é equilíbrio, é muita coisa bacana. Tudo que eu li, força, então dá pra eu tentar o yoga, vamos nessa. E comecei a pesquisar sobre yoga. E eu falava, gente, tá, vou pesquisar. E eu olhava assim, tipo, não sei aonde, que era longe. E eu trabalhava até muito tarde na época, então eu tava num momento muito frenético no meu trabalho também. Até que um dia eu descobri que tinha aula de yoga no prédio atrás da minha casa. Eu falei, cara, não tem como, eu tenho que ir. Eu tenho que ir conhecer. Não vai ter jeito, vou fazer uma aula experimental e tal. E fui. Cara, chegou no primeiro dia, me dei de cara com você. E eu falei, gente, é isso. Não tem outra coisa. Desde o primeiro momento eu falei, cara, foi tipo assim, bateu, valeu, amor à primeira vista. Foi uma coisa assim, eu falei, gente, é isso. E eu não sabia da grandiosidade que era o yoga. Para mim, era uma atividade física que trabalhava equilíbrio, força, algumas coisas nesse sentido, mas eu não sabia da magnitude disso que ia acontecer na minha vida. Então, foi assim. Foi assim que eu Muita conheci. gente chega no yoga com essa mesma cabeça, com essa mesma mentalidade, que quer praticar um exercício, né, uma atividade física. Eu lembro perfeitamente de você sentada na minha frente falando, mas eu odeio malhar. Eu não gosto de malhar. E eu só pensando, ai meu Deus do céu, tá bom. Ela não gosta de malhar, então tudo bem, né? Porque o yoga não tem nada a ver. Assim, ao mesmo tempo que a gente trabalha o corpo, yoga é muito diferente das técnicas ocidentais de Sim. exercício, né? Até o Pilates, que vocês já viram aqui, quem acompanha o meu trabalho, que eu tenho uma parceria com uma professora de Pilates, a gente dá aula até juntas. Por mais que seja parecido, é diferente. É bem diferente a forma que a gente trabalha o corpo. É muito diferente, muito. Então, e além disso, eu lembro de você falando também da questão dos remédios, né? Que você não queria, que você eu via
que você chegou de uma forma, às vezes você não estava muito bem, tinha dias que você estava mais caidinha. E com o tempo, mudou totalmente a sua carinha, sabe? A sua expressão. Você chegava assim para aula mais feliz. Eu via que era uma coisa que realmente te fez bem, que você chegava animada, você queria ir para aula, e isso para mim é uma coisa muito importante, porque geralmente quem tá para baixo, quem tem depressão, quem tem crises, essas coisas, as pessoas não querem sair de casa, né? As pessoas não querem fazer nada. Tudo que tem que fazer, a pessoa tem uma certa resistência. E você vê uma pessoa que está passando por isso chegar na sua aula com o olhinho assim feliz, ah, é dia da yoga, gente, isso não tem preço. Isso eu acho que é a sensação assim que deixa o coração mais quentinho, sabe? Assim que faz, nossa, poxa, vale a pena, entendeu? Vale a pena. Se fosse 5 horas da manhã, não era 7 horas da noite, né? Eu acho. Mas se fosse 5 horas Eu da não manhã, eu esqueço, estaria. era 8 horas. 8 horas, Era né? 8 horas porque eu saía de casa às 7h58. Eu lembro perfeitamente, assim, tipo, se eu saísse 7h57, eu chegava ainda com 2 minutos adiantada, assim, indo pra aula. Então, eu lembro muito, você falando isso, aí vem várias recordações. Isso foi em 2014, na época. Foi um processo bem diferente, assim. Eu tinha muito medo de remédio, eu tinha muito medo de ficar viciada em remédio, tipo, de ter que fazer um processo muito grande para depois desmamar, vamos dizer assim, né? Então, me ajudou, assim, demais nessa situação. Foi muito diferente para mim. Porque eu tinha tomado uns remédios que tinham me deixado muito mal, inicialmente. E depois, quando eu descobri essa psiquiatra, eu não lembro o nome dela, mas assim, tipo, muito obrigada por ela abrir meus olhos para essas coisas. E aí, depois, foi essa questão dos remédios, que foi o que você falou. Eu tinha bastante receio, tinha dia que eu estava muito nervosa. Minha respiração era uma coisa, assim, incontrolável, tinha vezes. Eu tive muito medo das coisas. Eu redesenvolvi alguns medos que já não estavam mais. A claustrofobia voltou com muita força por conta do pânico. Então, assim, foi muita coisa interessante que aconteceu, sabe, no processo. E aí veio o yoga. Surpreendentemente veio o yoga. E aí o yoga eu levei pra dentro da minha família, né? Eu me encantei tanto que eu levei pra dentro da minha família. E aí eu tinha aula segunda e quarta, que ainda tinha terça e quinta na casa da minha mãe, que a gente fechou um grupo de yoga paralelo na casa da minha mãe. Foi muito legal. Que período, que E massa. foi Foi assim, muito legal. sim, foi lindo, lindo, lindo. Foi uma honra muito grande poder dar aula para você, para sua família. Gente, era muito divertido mesmo. E conta para mim, Rafa, como que foram as primeiras aulas? O que que você sentiu? Doeu? Dói? Fazer yoga dói? Você Não, tinha que botar o pé na cabeça? Eu ficava lá, assim, com uma não, cara de brava, tipo, quebrando você no não. meio? Como que era? Não, pelo contrário, pelo contrário. Na verdade, eu fazia careta, lógico, né? Porque eu estava voltando a praticar uma atividade de muito tempo que eu não fazia. E o mais legal era a Série falava assim: desfaz essa cara. Eu fazendo uma cara desesperada, ela desfaz essa cara. E alguém faz cara bonita. Na minha aula eu quero ver todo mundo com cara ótima. E eu falava assim, gente, eu vou matar essa mulher. É impossível fazer essa cara maravilhosa. E não, é muito interessante como a gente contrai muitas coisas e o yoga pede pra gente relaxar. E até a gente experimentar esse relaxamento é muito difícil, porque como eu vinha com uma tensão muito grande já do dia, a minha intenção era tensionar mais ainda sem querer, né? Era uma intenção, vamos dizer, no subconsciente, né? Para tensionar cada vez mais o processo. Mas era muito legal quando você sabia que você tinha realmente entrado na postura, né? Quando você tinha, o seu corpo estava entregue naquele momento, estava pleno, tava bom, com os músculos relaxados, que tava curtindo aquele momento, sabe? É muito legal, é muito legal. Eu sou fã, gente, eu sou fã de yoga. Eu não posso falar muito, não, que eu sou fã demais. Mesmo fazendo a postura do barco, eu sou fã. Gente, toda vez que eu fizer a postura do barco, vocês me verem fazendo a postura do barco, é pra Rafaela, tá? É pra ela. Sempre é pra ela essa postura, em qualquer aula, em qualquer lugar do Arrasou. mundo que eu tiver. Sempre é pra você. Eu tô sempre pensando em você. Mas muito bom, muito bom. Tá, Sim. mas você não me respondeu. Doeu? No Não, não começo? doeu. Dói? Não, não doeu, não doeu. Na verdade,
era assim, eu ficava com muito medo de doer, porque eu tinha medo de doer e não voltar, né? Tipo, não querer voltar para aula no dia seguinte, dali a 2 dias, né? Mas não doía. Assim, tinha momentos de tensão, tinha tudo, mas eu sempre achei muito interessante, assim, séries. Eu tentei fazer aula com outras pessoas, mas eu não tive vamos dizer, esse match, vamos dizer assim, sabe? E foi muito interessante porque eu lembro muito bem de você falar assim, respeita os seus limites, sabe? Faz do jeito. Então, eu tentava fazer isso da melhor forma possível, para não me machucar, porque você falava exatamente isso. Porque se machucar, a gente não quer voltar. A gente fica com medo de machucar de novo. Então, eu lembro muito disso, de você sempre frisar esse lado. Se tiver machucando, para. Respeita os limites do seu corpo, faça. A minha mãe acabou de colocar a primeira aula, quase morri. A Denise não assusta os iniciantes, pelo amor de Deus. Ai, ai, todo mundo devia ter o privilégio de fazer uma aula de yoga com a minha mãe. Gente, eu tô chorrindo, Claro. olha só. Todo mundo tinha que ter o privilégio de fazer uma aula com a minha mãe, porque minha mãe é muito engraçada. Ela fazia toda a diferença. Toda, toda. Mas Ai, é não, assim, verdade. tipo, se você não respeitar os limites, eu tenho certeza, dói, machuca. Sim, porque você tensiona muito pra fazer, mas assim, sou suspeita de novo pra falar. Mas eu achei muito legal. A Marília falando, dói sim! Gente, vocês estão acabando comigo. Por favor. Ah lá, ó. Aí a minha mãe colocou, segunda, eu percebi que tava fazendo de má vontade, tá vendo? Olha só como é que são as coisas, tá vendo? Então, disciplina, gente, disciplina. Não, eu acho assim, ó. Das primeiras vezes pode ser que machuque. Eu não me lembro de machucar nunca, eu não me lembro de sair de uma aula e falar assim, tô toda quebrada, tô toda dolorida. Nenhuma vez. Justamente por isso, porque eu acho que eu estava tão focada em melhorar a mim mesma que eu falava assim, eu preciso me respeitar para eu poder voltar, porque eu não posso deixar de vir. Isso está me fazendo tão bem que eu preciso ficar sempre, sabe, direitinho e tal. Lembrar de músculo, como a Marília falou, a gente lembra, dolorido e tal, aquela coisa assim, você mexeu, você viu que tem, mas ficar machucado, doer, aquela coisa assim, ai, não consigo fazer aula 2 dias seguintes porque eu tô toda quebrada, o ácido lático atacando absurdamente, não. Eu não me recordo disso, não. Enfim, E também não é uma coisa impossível. Qualquer pessoa pode participar de uma aula para iniciante que não tem problema nenhum, né? Muita gente tem medo porque acha que vai chegar na primeira aula e vai ter que ficar de cabeça para baixo, vai ter que botar o não. pé na cabeça, vai ter que ficar 5 horas meditando em postura de flor de lótus. Então, assim, isso é um mito, são mitos, né, que as pessoas têm, e que não é verdade. Você vai começando passo a passo, e a Rafa é um grande exemplo disso. A Rafa chegou, ela não sabia respirar, ela não sabia fazer nada. E hoje em dia, aí deve ter se passado uns 6 anos, e ela ficou sem praticar, que eu sei, durante um tempo, porque eu também parei de dar aula e ela não fez aula com outras pessoas, e ela voltou para as minhas aulas no Zoom, que a gente está com turma no Zoom, e na primeira aula ela já ficou na invertida sobre a cabeça, de cabeça para baixo. Então, assim, Sim. ela aprendeu, não foi? Ela aprendeu, criou consciência corporal e, independente do que passou na vida dela, aquilo ficou registrado de tal forma que anos depois ela veio e reproduziu. Entendeu? Sim. Então é uma coisa que ficou guardado, o corpo recebeu, guardou, e quando ela precisou fazer, ela fez. Isso se chama consciência corporal. Eu acho uma coisa muito importante para se falar sobre yoga, que eu acho que é fundamental, que foi uma das coisas que mudou minha vida de verdade, foi o fato de eu reaprender a respirar. Porque eu não sabia que eu estava respirando tão errado. E isso foi uma das coisas que mais me ajudou, inclusive, a sair dos remédios. Por quê? Porque eu sabia que não ia adiantar remédio nenhum se eu voltasse para casa e continuasse respirando tensa o tempo todo. Então, reaprender a respirar foi uma das grandes coisas que aconteceu. Para tudo. Para tudo. Hoje eu tenho muita consciência de que se eu tenho, por exemplo, de vez em quando eu tenho umas angústias, vamos dizer assim. Eu não vou falar que é crise de pânico, não é nada disso, porque nada se compara ao que eu vivi. Nada.
Mas de vez em quando eu tenho assim algumas angústias, alguma coisa assim, eu paro e percebo a minha respiração. Então, se eu não tivesse tido essa percepção do respirar, seria, eu acho que isso foi um dos grandes ganhos. Lógico, tudo foi um grande ganho, uma grande conquista que eu tive, sabe? Mas a respiração, aprender a meditar, que é uma coisa que, é legal, tal. Não é fácil, não é fácil. Você tá com a cabeça a 1000 por hora, não é fácil, mas é muito legal, porque tem sempre várias questões de ensinamentos. Gente, as séries é fora do comum. Desculpa, séries, eu tinha que fazer esse elogio, porque a paciência que ela tem para nos ajudar, principalmente quando a gente está num momento, porque tinha momentos em que a gente chega, são várias pessoas que estão vindo de situações diferentes. Então, assim, ainda a minha família era muito levada para ter aula. A gente era muito bagunceiro. E mesmo assim, a paciência dela era uma coisa incrível, era muito legal. Então, eu acho que, além de ser uma prática milenar, de ter um conceito diferente, o conceito de união, o conceito de uma série de coisas que é diferente de simplesmente praticar um exercício físico, né? A gente tem esse olhar, sabe, do instrutor, da pessoa que vai te acompanhar, de fazer, gente, faz toda a diferença. E vou falar, tô fazendo aula pelo Zoom e tá massa, porque a percepção é a mesma, como se a gente estivesse perto. Porque ela faz questão de assistir o que a gente faz questão de assistir. A gente fazendo, praticando, para ver o que a gente pode estar fazendo de errado, porque se a gente estiver fazendo errado, aí sim pode ser que machuque. E é isso que ela não quer, né? Aliás, ninguém quer, né? Que machuque. Isso é. A gente está com aula pelo Zoom, assim, ir para Goiânia realmente é uma coisa que não está nos meus planos, eu moro em outro país. E agora, claro, com tudo isso, a gente está mais voltado para o online, né? E com certeza, eu acho que ainda vai ficar assim por um bom tempo. Então, quem quiser fazer aula, depois se quiser me chamar no inbox para a gente conversar sobre as aulas no Zoom, pode ficar à vontade, tá? E, Rafa, queria falar uma coisa com você. Eu queria que você me dê uma dica para as pessoas que não conseguem manter a rotina de prática. Porque você, no começo, depois que eu fui embora, você desandou, não é mesmo? Mas antes disso, você era bem frequente, assim, bem frequente. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é manter uma rotina de prática passando por uma dificuldade emocional, uma dificuldade de fundo emocional como você estava passando. Eu acho que foi muito por uma questão de definir o que eu queria. Eu acho que essa questão de manter a prática diária, não só diária, porque assim, muitas vezes quando eu não ia para casa da minha mãe, porque era muito longe para eu ir para lá, às vezes que eu não conseguia ir, quando eu estava fazendo, né, quase todos os dias da semana, eu tentava praticar em casa, porque era o momento em que eu precisava. Então, quando eu consegui, em 4 meses, parar de tomar os remédios, isso para mim foi uma grande vitória. Então, eu falei, eu não posso parar agora. Então, eu tinha um objetivo. E o meu objetivo foi alcançado. Mas se eu parasse naquele momento, eu percebi que eu estava fazendo mal para mim. Então, eu acho que essa questão de você definir o que você quer, se isso te faz bem. Tanto, por exemplo, semana passada eu não consegui nenhum dia na aula, nas aulas do Zoom. Na terça-feira eu tinha um compromisso e na quinta-feira eu estava tentando desenvolver um projeto. E aí, tanto que a Zéris me chamou a atenção e falou assim, Rafa, não perde o foco. E é exatamente isso. Eu tinha consciência de que eu não podia perder o foco, mas ao mesmo tempo eu não tinha condição de ir. Tanto que amanhã estarei, quinta estarei e todas as vezes estarei, porque eu não quero perder isso de novo, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu amo fazer. Amo, de verdade. Eu criei um amor. Eu tentei fazer um curso para ser instrutora de yoga. Só que não é minha praia ensinar. A minha praia é praticar, entendeu? Então, fazer isso, tendo um feedback, fazendo com uma pessoa que eu confio, que eu gosto e que vai me ajudar, que eu sei que vai me ajudar e vai puxar minha orelha quando precisar e que vai estar atenta a qualquer movimento que eu possa fazer que esteja errado, alguma coisa assim. Isso é questão de confiança. Então, eu acho que determinação, foco, saber o que você quer, respeitar o que você gosta, o que você não gosta. E yoga é encantador. É encantador. Eu
Amo, amo. Tanto que, tipo assim, quando eu soube que tinha aula do Zoom, eu falei, quero. Você tem consultoria? Quero. Tudo eu quero. É mesmo, Rafa. Mas, gente, olha, é isso. O yoga, ele, para quem está querendo começar a praticar, a primeira coisa é uma questão de identificação. Como vocês veem, a Rafa, ela se identifica muito com a prática. Então, assim, se você fez e gostou, o segundo passo para você manter constância nas práticas é você entender que sempre a gente vai encontrar desculpas, né? Isso é normal. Isso é normal, porque a nossa mente, ela também tem os seus níveis mais baixos, que são os níveis sabotadores que tentam derrubar a gente para a gente não conquistar nossos objetivos, né? Sim. Existem esses dois lados dentro da gente. E a gente, assim, existe uma história que é muito interessante, que é aquela, né? Você tem dois lobos, entendeu? Mas você só tem comida para um. Vai sobreviver aquele que você alimentar mais, o outro vai morrer. Então, se você alimentar mais a sua força, a sua persistência, a sua vontade, é isso que vai viver dentro de você. Agora, se você alimentar mais as suas desculpas, o seu desânimo, a sua falta de vontade de fazer as coisas e de se superar, é isso que vai sobreviver dentro de você. Então, se você ficar sempre com isso na sua cabeça, com certeza você vai tirar forças, você vai se superar e vai conseguir fazer algo, porque sempre tudo tá na frente, assim, sabe? Eu sei porque eu acabei de ter um bebê e durante um bom tempo eu parei de praticar, porque o meu filho estava na frente, o meu cansaço estava na frente, os afazeres da casa estavam na frente, e teve que chegar um momento que eu falei, gente, parou. Parou, quem está na frente de tudo sou eu, e se eu não fizer yoga, não vai ter casa, não vai ter filho, não vai ter nada, entendeu? Então, a gente tem que sempre pensar por esse lado. A gente se coloca muito para baixo, né? E o yoga ajuda a melhorar a autoestima e a autoconfiança, que são coisas importantíssimas. Muito. Então, quanto mais você pratica, mais você começa a se envolver, mais você começa a subir sua energia, mais você se sente melhor. E aí é um ciclo. Se você não quebrar esse ciclo, você vai deslanchar e aí são só benefícios e coisas boas. Uma coisa importante que você falou foi essa questão do nosso corpo começar a falar assim, não, não vai hoje não, tô cansado. Então, o nosso corpo, o nosso corpo, eu não sei o que que é especificamente, mas o nosso cérebro vira pra gente e fala assim, tem certeza que você precisa ir hoje? Vai não, fica Né? aí. Mas essa questão de determinação, de definir as coisas, é muito importante você saber que é necessário, que você precisa, sabe? Tem um nome específico que eu não sei o nome, mas tem, que o nosso cérebro, quando a gente começa a entrar praticar uma nova coisa, e que ele fala assim, ih, vai dar muito trabalho, ele começa eu não gosto nem de usar essa palavra, a sabotar. Ele começa a sabotar. Aí você começa a ter dor de cabeça, você começa a ficar com dor no corpo, prostrada, cansada. Cada hora você tem uma coisa diferente para fazer. Você fica inventando coisas para fazer para você não ir. Mas quando você determina isso, e fica leve quando você determina. E eu falo porque eu não sou uma pessoa que tenho muita determinação para as coisas. Eu sou uma pessoa que me distraio muito, sabe? Que desfoco muito facilmente, mas com o yoga foi uma coisa incrível, incrível. E permaneço assim, lógico, séries voltando, meu amor. Vamos fazer sempre yoga, né, dona Denise? Eu acho que você podia começar, né? Pois é, Dede, se der eu faço uma meditação no final. Vamos ver aqui se a gente vai conseguir conversar sobre tudo e sobrar um tempinho. Mas, gente, se não der tempo de fazer a meditação no final, que a gente teve problema aqui no começo para começar a live, eu tenho um canal no YouTube, lá tá cheio de meditações práticas para quem quiser conhecer meu trabalho. Quem quiser fazer a aula experimental pelo Zoom, dá para fazer uma aula grátis. É só falar comigo, a gente agenda para conhecer como é, porque tem gente que tem resistência ainda no online. Então, não precisa pagar primeiro, pode fazer a primeira aula e se você gostar, aí você faz o plano. E tem o canal no Telegram também, que é um canal que eu tô sempre atualizando. O canal no Telegram é para aquela pessoa que gosta de saber de tudo. Então, assim, sempre sai o vídeo no YouTube, eu coloco lá. Tô inspirada num dia e quero fazer uma meditação guiada, mas tô descabelada de pijama, gravo o áudio e coloco lá para vocês, porque é por isso que eu mando áudio, tá, gente? Porque geralmente tô descabelada de pijama, mas quero compartilhar, entendeu? Então eu mando lá para vocês também. Muito bom. E eu queria que você falasse, além
dos benefícios que o yoga trouxe para te tirar desse momento, que outros benefícios você percebeu? Assim, os benefícios bem diferentões, assim, bem particulares. Nossa, bem particulares. Várias Porque o coisas. yoga porque tem gente que sente umas coisas bem diferentes com o yoga, assim, né? São Quais são várias as coisas? coisas. Não, a minha é uma libido, né? Muda. Muda completamente a libido. Que a gente acha que não, mas muda muito a libido. O Fernando tá até me olhando. Faz tanto tempo que eu não pratico, né? Então estamos Fernando, voltando. esse benefício, Fernando, conta mais sobre esse benefício aí, Fernando. É, a percepção de vida. A percepção de vida é muito interessante como muda. É, é aquela coisa, você mudar o foco do pensamento, que você começa a observar. Depois de um tempo mesmo, em 2000, isso foi em 2014, quando eu comecei a praticar. Em 2018 eu entrei numa pós-graduação de psicologia positiva, que é completamente diferente. E muitas coisas que a gente já praticava no yoga, sem saber, tem nome na ciência. Sabe? A contemplação, a atenção plena, várias coisas. Observar a natureza, estar próximo da natureza. Várias coisas que, tipo, a gente não percebe. Até o ar que a gente respira, muitas vezes, a gente não percebe, né? A gente fica nessa onda de reclamar, 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 reclamar. E muitas vezes a gente não percebe. E eu percebi agora que, não praticando yoga, eu tava voltando a ser a reclamona, a chata, que só enxerga o lado do negativo das coisas e tudo mais. Lógico que entrando na pós-graduação mudou muita coisa. Mas voltando para o yoga agora, é interessantíssimo. Porque, além de tudo, no yoga eu me desafio o tempo todo. Eu lembro muito da última aula que você falou assim, Rafa, sabe? Você vai caber nesse lugar aí para você praticar. Cuidado para você não bater sua cabeça ou bater o pé na hora que você for fazer invertida. Vou fazer invertida. Vou fazer invertido, vai caber. Então, eu me desafio o tempo todo praticando yoga. E isso faz toda a diferença para mim. Eu preciso do desafio. Eu sou uma pessoa que eu preciso de desafio o tempo todo. Porque se eu não me desafio, eu caio no marasmo. Então, várias coisas que são diferentonas, assim, para mim. Mas muitas das coisas foram essas percepções, assim. O meu marido, o Fernando, fez toda a diferença, porque quando eu tive o processo do pânico, não foi fácil no nosso relacionamento, porque o Fernando achava que era frescura, o Fernando achava que era uma série de coisas. E depois que eu comecei a praticar o yoga, que eu comecei a mudar, ele falou, caraca, isso funciona. Isso faz uma coisa diferente. Tanto que começamos a montar um projeto, nunca foi pra frente, mas montamos um projeto, né? Séries, tá lá, paradinho. Vai sair um dia, mas tá lá, paradinho já. Mas é um projeto, assim, é lindo. Yoga é lindo, muda a vida das pessoas. Se a gente entra na vibe do yoga, é tipo assim, você precisa mudar a sua vida para entrar no yoga. Não, se você quiser, sabe? Mas você vai ver que a sua vida vai ser mudada sem você perceber, flui, vai entra no flow, vamos dizer assim, sabe, da vida. É muito interessante, é muito diferente. Talvez até você, Séries, tenha percebido isso nesse momento que você ficou sem praticar. Que você possa até ver quando você voltou a praticar, porque eu tô percebendo agora, né? Tem 2 semanas que eu voltei, basicamente. Mas você que voltou a praticar também, você deve ter percebido o tanto que você estava diferente. Então, eu já, nessas 2 semanas, eu já percebi assim, uma diferença enorme para mim, sabe? Muitas vezes falar assim, não, larga a mão, vou fazer isso não. E não, agora é tipo assim, não, vou fazer, eu dou conta, eu consigo, sabe? Eu vou. Porque o tempo inteiro, né? A gente faz. O tempo inteiro. Tanto na prática, para cada postura que é feita. A postura do barco, Jesus, a postura do barco, eu me tremo inteira. Mas eu tô lá, falo assim, a Séries não vai me ver cair. Não vai, porque isso é um desafio meu com ela, pessoal. Ai, gente, é muito bom. É muito bom. Me empolgo pra caramba falando de yoga, não tem como. Me empolgo um monte. O yoga é realmente muito transformador. E eu sim, eu sinto muita diferença quando eu estou praticando e quando eu não estou praticando. Muita diferença, principalmente no meu humor.
Eu sou uma Isso. pessoa, gente, não parece, talvez, assim, para quem não me conhece muito, mas eu fico mal-humorada muito fácil, muito fácil. E eu tenho uma tendência a ser muito introspectiva. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se puder estar no alto da montanha, só com 3 cabras, uma galinha e uma vaca, eu tô lá, entendeu? Feliz da vida. E o yoga, ele me ajuda a trabalhar isso. Por quê? Porque eu amo dar aula. Eu amo ver a carinha de vocês. Eu amo quando termina a aula e vocês abrem os olhinhos assim, plim! E não tem como, sabe? Não, não precisa falar nada. Ninguém precisa me falar nada quando termina uma aula. Porque eu sei que vocês estão todos bem e o yoga traz isso, entendeu? Traz pra mim, traz pra vocês. E realmente esse tempo que eu fiquei sem praticar me trouxe muito isso, de eu querer me isolar muito, de eu querer, de um mau humor, assim, sabe? Difícil, ainda mais numa fase difícil que é ter o bebê pequeno, que eles são lindos, fofos, a gente tem vontade de apertar, mas quem não gosta de ficar sem dormir, que nem eu, por exemplo, é um desafio, né, muito grande. Então agora realmente eu já estou sentindo muita diferença, não só nisso, mas várias diferenças, assim, no meu corpo. E o corpo volta muito rápido, assim, gente. Eu fiquei um Volta. tempo bom sem praticar. Tipo, a minha última. Não meditação e não respiração. Meditação e respiração eu ainda estava mantendo alguma frequência, mas posturas de yoga, assim, eu não estava fazendo nada. E eu acho que a minha última prática de yoga eu estava grávida de 6 meses. E aí voltei agora com o Leão com 1 ano e 5 meses, que deve ter uns 2, 3 meses que eu voltei a fazer postura assim, bem. Não aquela coisa de, ai, vou fazer aqui umas 4, 5 posturas porque eu tô com dor nas costas, mas praticar mesmo, assim, em sequência, tudo. E ó, desapareceu a minha dor nas costas, porque aquela dor nas costas de mãe de carregar bebê, já não sinto que eu tava com aquela dor nas costas. De uma maneira geral, eu tô sentindo assim, tudo que estava me incomodando já está começando a desaparecer num período de 2, 3 meses. Então vale a pena, sabe? Eu vou deixar o convite para quem não praticou e não pratica, que venham praticar. A Mari falou uma coisa assim, ai, quando a gente pratica yoga parece que a gente está numa outra dimensão, assim, que a gente vive num mundo paralelo. E realmente, assim, tudo é energia, né? Então, quanto mais alto a gente vibra, e o yoga, ele trabalha a energia, ele traz boas energias. Então, a gente vai vivendo nessa energia e não vai se conectando com outras, né? Vai se protegendo. E aí são coisas que a gente não percebe. São coisas que a gente não percebe. A gente não fica racionalizando aquilo, tipo, Sim. ah, eu sou feliz agora, eu estou bem agora, ou eu isso agora. Não, a gente simplesmente vive. E isso vai gerando uma nova rotina, uma nova vida, novos hábitos, e quando você percebe, você já deixou um montão de coisas para trás, porque o yoga é isso, ele Sim. vai lapidando o diamante, é isso que eu falo nas aulas, né? Você é um diamante bruto, Sim. o yoga ele vai lapidando até você brilhar, até você ser uma pedra preciosa, e você às vezes nem se dá conta desse processo. Verdade, fato. Tá me ouvindo? É porque eu coloquei fone agora. Tô te ouvindo, muito bem. E deixa eu ver aqui, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque agora, né, a gente está fazendo muitas atividades pela internet, todo mundo. E eu queria que você contasse um pouquinho mais de detalhes, assim, como que é fazer yoga pela internet. Se você acha que você perdeu muito a conexão com a prática, se ficou mais difícil, se você, não sei. Fala como que é a sua experiência, porque para mim, como professora, eu faço yoga debaixo d'água, dentro do avião, pela internet, de qualquer jeito. Então eu não sou parâmetro. No início, quando eu falei, caraca, né, aula pelo Zoom, será que vai dar certo isso? Eu não sabia como é que ia ser a dinâmica. Eu achei que eu fosse só te ver, né, e observar para poder fazer. Mas já me surpreendeu no momento em que você falou assim, ligue a sua câmera para eu te ver, que eu quero ver a sua prática. Eu falei, gente, será que isso vai dar certo, né? Será que ela vai conseguir observar a gente fazendo? E eu vi que toda a logística que foi feita, e tipo assim, lógico, quando a gente tá perto, tem uma coisa muito diferente, né? Você tocar, você ajustar, você conversar. Mas o que eu achei mais interessante é que mesmo distante, há a preocupação de estar na postura corretamente, né? A postura do guerreiro, por exemplo, a postura do guerreiro sempre foi uma luta para mim.
Porque a postura do guerreiro, a gente sempre tem que deixar os ossinhos do quadril virados para frente. Nunca esqueço essas palavrinhas. Os ossinhos do quadril virados para frente. Séries distantes fica, Rafa, seus ossinhos estão virados para o lado. Eu falo, meu Deus, como que ela tá vendo? Dá certo. Mas dá certo, funciona. É uma coisa que eu acho que vamos ter que nos adaptar cada vez mais, sabe? Eu acho que a internet agora veio de uma forma para, às vezes, até ajudar. E eu acho muito bacana, eu sentia muito a sua falta, né? Eu tentei fazer aula com outros professores, eu tentei outras pessoas, até mesmo no mesmo estúdio que eu fazia antes. Mas eu não me adaptei. Lógico que, se tivesse procurado mais, pode ser que eu tivesse achado alguém? Pode, claro que pode. Mas por que não? Se eu combinei tanto, se tipo, deu tão certo, por que não tentar praticar novamente distante? Então, eu acho que a internet veio para... E é toda essa modernidade, né? A gente está se falando aqui agora, online, e tipo, eu tô em Brasília e você tá no Chile, né? Então, assim, é uma distância muito grande, mas é tão perto ao mesmo tempo, né? A gente consegue estar trocando aqui simultaneamente e eu vejo isso nas aulas. E isso é muito legal. Não perdi, não deixei de me esforçar, porque é aquela história, né? Se eu não quiser, séries hoje eu não quero ficar mostrando, não. E posso não estar fazendo nada, posso ficar olhando. Mas não, eu acho que é questão de comprometimento. Do mesmo jeito que a gente tem numa aula física, a gente tem numa aula à distância. E, tipo, eu gosto tanto. E é aquela coisa, essa questão da identificação, né? Que você se identifica com aquilo e você se esforça para aquilo. Vira como é que eu vou dizer? Um prazer para mim fazer aula, mesmo distante. Não tem problema estar distante. Eu tô fazendo aula, eu tô praticando, eu tô voltando a praticar. E isso para mim já basta muito. E não parece que eu tô longe. Olha que legal, não parece. Problema de conexão? Acho que a gente teve uma vez problema de conexão e como a Séries falou, foi a única vez em não sei quantas aulas que ela já tinha dado. Então, assim, pode ser que aconteça? Pode, mas não é fácil acontecer. Hoje é muito mais estável a internet, é tudo isso. Então, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Distante, perto, do que quer que seja. Mas distante, mesmo assim, se é com a pessoa que você confia. Eu sou suspeita para falar das séries, como eu falei, já tentei fazer em outros lugares, já tentei outras coisas, mas não consegui me adaptar a outra pessoa, que a técnica foi muito bem. Cara, é como se tivesse assim, encaixado perfeitamente. E hoje, quando eu vejo a aula toda, eu falo assim, que legal, eu tô fazendo a mesma aula. Mesmo distante, eu tô fazendo a mesma aula. Eu sei quando a gente começa, o que a gente vai fazer, que a gente vai fazer esse exercício de respiração, que a gente vai fazer todas as posturas, todos os asanas, que a gente vai fazer uma prática de invertida. Eu já sei todos os passos e relembrar isso tudo e revivenciar isso tudo é muito legal. É muito bom. Quando a gente gosta, lógico, né? Óbvio. E é muito bom. Eu sou... Mesmo Não, é muito bom. E, gente, isso que ela fala de mim é porque, assim, a gente tem uma relação, né? A gente já somos amiga, somos aluna, professora, mas, claro, você sempre vai ter um professor, quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, que você gosta mais e outros que você gosta menos. Mas, gente, o importante é fazer a prática, não é fazer igual a Rafaela, que não praticou, né? Uma vez por ano eu recebia uma notificação que ela fazia um vídeo meu no YouTube. Anual, era a prática anual da Rafaela, dia 31. Aquele dia 31 de dezembro que você fala assim, eu vou entrar o ano novo agora, entendeu? Não é para fazer isso, é para manter, pratiquem, mantenham, não parem, por favor, não parem. O nosso corpo grita, o nosso corpo reclama, principalmente, voltei, meu corpo falou assim, não precisa se esforçar tanto não. Aquela história, eu falei, não, vou fazer. Mas se você mantém a prática, se você mantém fazendo, é muito diferente. É igual você falou, o nosso corpo ele vai cedendo cada vez mais, ele vai entrando cada vez mais na prática. E isso é muito legal. Manter a prática é muito importante. É muito importante. Qualquer coisa que você faça, né? É importante você fazer sempre, com constância. Muito bom. Muito bom. Tem mais alguma dica que você queira dar para quem não pratica ou para quem está começando a praticar, assim, alguma coisa que você considerou fundamental para você, que te ajudou com relação a qualquer coisa do yoga, assim? Várias coisas, né? Como eu vou repetir a questão da respiração,
que eu acho que é muito importante. A gente não percebe, em que a gente tem 100% de 2 pulmões gigantes para trabalhar e a gente usa 10% só dele. E quando a gente começa a praticar yoga, a gente descobre que a gente só usa esses 10% e a gente fala, uau, caramba, como que eu desaprendi tanto a respirar? Porque quando a gente nasce, a gente usa nosso pulmão na plenitude, né? E depois a gente vai só diminuindo a quantidade de oxigênio que entra dentro da gente. Então, isso é uma das coisas fundamentais. O aquietamento que a gente tem, a contemplação que a gente tem de si mesmo. Eu acho que yoga é uma das coisas muito legais, porque uma das coisas que me incomoda muito em academia é que, tipo assim, eu tô gordinha. Então, eu não gosto de ir pra academia e me sentir mal por estar gordinha indo pra academia. E no yoga, você não consegue olhar pro outro. Você tem que prestar atenção em tanta coisa que você tem para fazer, porque é tão particular aquele momento com você, essa questão da concentração, de você ficar focado naquilo para você fazer bem, para você se sentir bem fazendo aquela postura, para você respirar ao mesmo tempo que você está fazendo a postura, porque não é simplesmente fazer a postura, sabe? Porque se você não respira no momento da postura corretamente, você não consegue entrar, né? Não flui a postura direito. Então, é muita coisa que você precisa prestar atenção em si. Tem muitas posturas que a gente faz de olho fechado, tem muitas posturas que você percebe cada músculo do seu corpo que está sendo mexido. Então, é muito legal. Você percebe o seu corpo, você se percebe. Uma coisa que você falou, Séries, que é importantíssimo citar, é nossa autoestima como muda, nossa autoconfiança, sabe? A gente começa a confiar em nós mesmos. E, cara, a gente para de praticar. Eu fiquei esse tempão sem praticar, tipo, fazendo uma prática ou outra muito esporádica. Eu não percebia isso. Eu não percebia isso. Tanto que me fazia falta, porque a gente vai esmorecendo, vai deixando e nem percebe que aquilo um dia fez parte, né? Mas eu acho que é completude. Eu acho que a gente fica completo quando a gente pratica yoga, principalmente, sim. É muito interessante observar. As posturas, tudo que mexe no corpo. Aí vem aquela coisa, yoga emagrece? Depende. Claro que sim, mas depende de muita coisa. Não é só o yoga, são várias coisas que estão atreladas a isso. A sua cabeça muda, você melhora, o humor melhora, igual você falou. Cara, o humor muda absurdamente o nosso amor. Você começa a perceber não só as coisas ruins. Você sai de fofoca, você sai de não sei o que, você não consegue perceber outras coisas. Você tá tão leve, você tá tão tranquilo, você não percebe mais nada. Você tenta deixar o assunto mais leve entre as pessoas. Cara, enfim, eu vou ficar falando a noite inteira, tá? Se você deixar, eu vou ficar falando a noite inteira. E uma pergunta aqui, você é vegetariana? Não sou. Então, tem essa questão da prática de yoga, falar muito do vegetarianismo. Não sou vegetariana, mas é incrível como... Eu nunca fui, assim, carnívora. Como carne, mas, tipo assim, nunca fui, tipo, eu preciso de carne. Mas faz diferença também. Muitas coisas na questão da alimentação, faz muitas coisas. Mas eu não sou vegetariana. Não sou. Isso, assim, eu perguntei de propósito, porque muita gente pensa que para você começar a fazer yoga, você tem que ser vegetariano, você tem que ser flexível, você tem que, não sei, ser magro e alto e não sei o quê. E não é assim. O yoga, claro, ele vai te transformar, ele vai gerar uma transformação. E, de repente, nessa sua transformação, você começa a ter mais consciência de certas coisas e, naturalmente, se torna vegetariano. Naturalmente, o seu corpo fica mais definido. Naturalmente, você se torna uma pessoa mais calma. Mas é exatamente a pessoa que é nervosa, exatamente a pessoa que não para quieta. Já viu? Eu não sei se tem alguém aqui que está assistindo essa live que é assim. Mas tem gente que senta e começa a balançar a perna. Senta e tá batendo a caneta na mesa. Tem gente que é assim e a pessoa não repara isso, né? E naturalmente ela vai deixando esses hábitos, porque isso é um sinal de pessoa ansiosa ou nervosa. E exatamente essas pessoas que precisam mais do yoga do que as que são calmas, por exemplo, né? Naturalmente calmas. Pessoas que são insones. Nossa, quanta gente que não consegue dormir bem, né? Então, assim, você não precisa ser uma pessoa zen, né? Como as pessoas pensam, até mesmo porque muita gente fala isso, mas não sabe nem o que é zen, né? Zen é do budismo.
você ser zen, a meditação do zen, o zen budismo, é daí que saiu a palavra zen. Então, se você não precisa ser budista para praticar yoga, outras pessoas praticam yoga sem estar relacionado com a religião. Os budistas também praticam yoga, o yoga pode estar relacionado a uma prática religiosa, mas na maioria das vezes também não está. Então, hoje em dia, você encontra yoga, você quer ser bem maromba, assim, bem fitness. Antes eu era contra, sabe? Eu tinha um preconceito, assim, nossa, meu Deus do céu, botaram o yoga só pra gente branca, rica, loira, nas academias mais caras pra emagrecer. Hoje em dia eu penso, que bom, porque aos poucos, essa prática, independente do foco que eles estão dando, ela vai fazer outros efeitos, e as pessoas não vão nem se dar conta. E aí essas pessoas que queriam ser fitness, que queriam ser magras, de repente, estão meditando, de repente estão tratando muito melhor as pessoas dentro da própria casa, estão melhorando suas relações com os outros, estão se transformando em pessoas melhores e queriam só ter uma barriga de tanquinho, sabe? Verdade. Verdade. Então, isso assim, eu acho o máximo. Falou que vai ter aqua yoga, vamos lá. Yoga, não sei quanto, vamos. Porque o yoga, ele gera transformações sem que você não consegue interferir. Não tem como você falar, eu vou fazer yoga, mas eu vou continuar nervoso. Você não consegue. Não tem como, é verdade. Não tem como. A gente vê várias histórias, né? Tipo, a gente tem histórias tanto de pessoas famosas quanto de pessoas não famosas. Esses dias veio nas minhas lembranças um vídeo até que a Mari postou há muito tempo, marcou todos nós, de um senhor que ficou tipo paraplégico, ele ficou com problema nas pernas e ele voltou a andar por causa da prática do yoga. Esse é um vídeo bem antigo, eu acho que é havaiano. Depois eu vou procurar nas minhas coisas e ver isso. Então, não é só uma prática. É, como você falou, ficar de barriga tanquinho, emagrecer ou qualquer coisa desse tipo. Não, é muito mais. É muito maior do que isso, né? O significado do yoga já diz muita coisa pra gente, né? Quando você entende, quando você não entende, mas quando você é apresentado a filosofia do yoga, você começa a ver que é muito maior, né, do que simplesmente uma prática de atividade física. É também, mas é muito maior do que isso, e isso é muito importante, isso é muito legal. É por isso que quando você falava pra mim, ai, mas eu não gosto de fazer atividade física, eu já ria porque eu pensava, sabe de nada, inocente, o tanto de coisa que ela vai aprender aqui, vai ser muito mais do que uma atividade física, ela nem tem ideia do que vai acontecer em cima desse tapete. Não tinha. E não tinha mesmo. E é muito grandioso o que aconteceu. É muito grandioso, assim. É muita transformação na minha vida. E é muito legal relembrar isso tudo. Aliás, desde o convite, quando você me convidou, eu falei, caraca, é mesmo, velho. Nossa, quanta coisa tem pra contar com relação disso, né? Quanta coisa eu tenho pra falar. Até hoje, eu e as minhas irmãs, quando conversamos, tem alguma coisa assim, eu não tô bem, eu não tô... tô passando por um momento, como assim, vamos respirar, vamos fazer uma prática de meditação, vamos fazer uma prática de yoga. Aí a gente começa, né, empolgar, tipo, vamos fazer uma prática de yoga hoje e tal. A gente pega aquele passo a passo que a Séries ensinou há muito tempo pra gente e faz a prática de yoga. Mas, tipo, é sempre o yoga tá envolvido em alguma coisa em que a gente queira dar uma sacudida, sabe? De uma coisa que não tá legal e trazer uma coisa boa, uma coisa bacana, assim, sabe? É muito legal ter o yoga como referência de várias coisas positivas na vida. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Deixa eu ler aqui. Mas o lance de emagrecer é algo acima... Peraí que tá escuro aqui pra mim. Mas o lance de emagrecer é algo acima do bem-estar. E o yoga, além de ajudar internamente e externamente, ajuda a se aceitar mais. E assim a gente se permite olhar com mais amor em si. Sim, o fato do yoga emagrecer ou não emagrecer não está relacionado com o lance que eu falei da autoestima. Porque, na verdade, o yoga ele faz com que você se ame, se aceite, não sei. Por exemplo, eu tinha um corpo, antes dessa minha última gravidez, totalmente diferente do meu corpo agora. Meu corpo mudou, eu engordei bem uns 20 quilos nessa gravidez. E eu ainda não tenho o corpo de antes. Estou preocupada? Não. Gente, vocês vão ver meus vídeos no YouTube, eu tô super gordinha lá, firme e forte, fazendo meu yoga de todo dia. E nem por isso deixo de
de querer fazer a prática, de querer para mim, eu tô linda, maravilhosa lá dando minha aula. Tipo, eu não fico assim, nossa, que não vou fazer, gente, não dá. Olha o meu braço de biscoiteira, não dá. Você acha? Eu não estou preocupada. Então, assim, gosto, aceito, amo meu corpo porque ele trouxe a possibilidade de eu trazer um novo ser para esse planeta que vai aprender, que vai crescer e que eu cuido dele com todo amor e carinho, que é meu filho, entendeu? Então, se não fosse pelo meu corpo, ele não estaria aqui comigo. Então, é um momento de transformação que o meu corpo está passando. Vamos ver se o yoga vai emagrecer, não vai emagrecer. Não é esse meu foco agora. Realmente, isso faz todo sentido, todo sentido. Se eu ficar magra, com a barriga que eu tinha antes, ótimo, vamos torcer. Mas não é, assim, uma coisa que me preocupe, que eu esteja pensando. Isso é muito legal. É exatamente isso. Isso pra mim foi muito diferente, porque na época eu me culpava muito, porque foi a época que eu engordei muito. Né? Eu saí de um corpo de 62 quilos para 75 na época. Então, foi muito... Eu me culpava muito, eu me criticava muito, eu falava muitas coisas, sabe? E é exatamente isso que você falou. Quando a gente começa a praticar, a gente começa... Não é uma questão de cultuar, mas a gente se respeita, mas a gente se curte, mas a gente fala, ok, mas eu tô fazendo o meu melhor. Não tô satisfeita? Ok, mas então eu vou ficar, vai dar certo, entendeu? Vira uma coisa muito maior do que simplesmente só, eu preciso emagrecer porque eu preciso ficar bonita, eu preciso... Não, é muito maior, não é só pra fora, sabe? É muito mais pra dentro do que pra fora, vem de dentro pra fora. Então, o de fora fica completamente diferente e você nem percebe, porque você não tá olhando pra fora, você tá olhando muito pra dentro. Quer ver? Você sente, por exemplo, quando você está praticando yoga, uma coisa que eu sinto muito. Se eu não estou praticando yoga, eu amo pizza, amo chocolate, amo bolo com muito brigadeiro, amo todas essas coisas. Mas se eu estou com a minha prática em dia, eu não sei o que acontece comigo. Óbvio que é efeito do yoga, porque não tem outra explicação. E eu fico muito mais saudável. Assim, integralmente saudável. Não é só fazer yoga. Eu tenho opções mais saudáveis no meu dia a dia. Eu vou no supermercado, eu compro muito menos besteira. E não é uma coisa racional, assim. Eu fico mais saudável naturalmente se eu mantenho a prática constante. E acontece isso com você também? Agora que eu voltei foi muito interessante, porque eu tava tomando Coca-Cola todos os dias, antes de voltar a praticar. Comida. Coca-Cola todos os dias. Todo dia, acredita? Todo dia. E aí, da semana passada, eu falei, cara, essa semana não entra mais Coca-Cola em casa. E fiquei firme. Acredite ou não, vai cortar em 20 segundos. Que dó. Você quer começar de novo? Podemos voltar? Vamos. Então, peraí, gente, que a gente vai finalizar aqui e aí a Rafa vai contar o que ela estava falando. Isso é ótimo. Sim, voltemos. Então, voltando. Sim. Estávamos falando, para alguém que chegou agora, a gente está falando sobre as transformações que o yoga gera na nossa vida. E eu estava dizendo que eu me sinto mais saudável e que eu naturalmente deixo de comer besteira quando eu estou com a minha prática em dia. Se eu paro de praticar, automaticamente eu fico comendo muito mais besteira. E quando eu estou praticando, eu não preciso fazer esforço para comer mais saudável. E a Rafa está contando também a experiência dela. Engraçado é que eu não tinha percebido isso. Eu não tinha percebido essa questão da Coca-Cola, que eu parei, que tipo, não fiz questão, mas hoje, por exemplo, aqui em casa comprou pizza e aí tinha. Mas tipo, tomei, mas não é aquela coisa assim, eu tinha necessidade de tomar Coca-Cola, eu estava com necessidade de tomar Coca-Cola o tempo todo. Isso existe, produção? Necessidade de tomar Coca-Cola? Alguém me fala, se isso é uma necessidade do ser humano. Vício, é uma bosta. Desculpa o palavrão, gente, desculpa. Eu vejo assim que fica muito diferente. Eu acho que na verdade é um conjunto das coisas. Eu acho que muda o conjunto das coisas. Então você começa a perceber tanta coisa e é sem querer, como é que eu vou dizer? Inconsciente, não é consciente. Tipo, eu voltei a praticar, então vou parar de tomar Coca-Cola. Não é então vou tomar. Você começa a não querer mais, simplesmente. E você falando isso é que eu prestei atenção, porque eu não tinha prestado atenção. E aí, tipo, não faz diferença. Porque antes eu falava assim, vamos comprar uma Coca-Cola? Não,
tipo, não precisa, não faz diferença, sabe? O que eu falei, hoje eu tomei, mas eu passei uma semana sem tomar, sabe? Então não era aquela coisa que eu tava tomando todos os dias e não tô mais, sabe? Essa questão de se alimentar, você falou essa questão de bolo, de doce, de não sei o que lá. Eu sou formiga total. Eu sou formiguinha mesmo. Mas não tô fazendo questão. Ah, como bolo, como tudo, mas aquela coisa assim, tipo, desespero que eu tenho de vez em quando, uns desesperos assim, não surgiu mais. Eu tô mais centrada nesse ponto, sabe? Eu acho que eu consigo perceber mais. Eu não sei se tem tudo a ver com essa questão do foco, da concentração, quando você começa a perceber, quando você começa a ver, por exemplo, o meu corpo, como eu tô gordinha, assim, né, tô acima do meu peso, eu não vou dizer gordinha, eu tô acima do meu peso, eu tô sentindo o meu peso diferente. Então, como você começa a prestar atenção nisso tudo, que você vê que sua prática tá diferente do que poderia ser, sabe? Como que você poderia dar um alongamento melhor, como você percebe, por exemplo, na hora que eu faço invertida, a primeira vez que eu fiz, mesmo que eu tenha conseguido fazer invertida, eu senti um bolo de comida aqui. Eu falei, poxa, meu estômago não tá legal. Então, você começa a perceber algumas coisas que você não estava percebendo no seu corpo. Por quê? Porque você não tá praticando. Você simplesmente tá entupindo ele de coisa ruim, né? Tipo, o que mantém essa coisa ruim, que tá tudo bem, que você não tá usando o seu corpo pra nada pra dizer assim, nossa, realmente, tá uma coisa errada. E não, eu comecei a prestar atenção que tinha alguma coisa errada. Enfim, é isso. Essas coisas que eu percebi. O que acontece? Na alimentação, yoga, né? Com relação à alimentação, isso é muito legal. Eu falo sobre isso na consultoria, que até vou abrir vagas, vou até comentar com vocês daqui a pouco sobre isso. Mas o yoga, ele trata a fome emocional, né? Ele ajuda você a não se sentir tão ansioso, porque tem um vazio que a gente sente, que não é o estômago vazio, é outro vazio. E a gente tenta tapar esse vazio com comida. Mas a comida não preenche esse buraco, porque esse buraco não é físico, tá? Então, o yoga, ele ajuda a você identificar esse buraco e a você eliminar essas cargas emocionais, essa ansiedade, tudo isso, a trabalhar, a aprender a controlar. E com isso, naturalmente, você vai melhorando a sua alimentação, porque o normal não é você comer desse jeito. É claro, você tá num fim de semana, você tá no seu momento tranquila, que você quer ver um filme, quer você comer um bolo de chocolate, uma pizza, super normal. O problema é quando você está tentando tapar um buraco com uma coisa que não é físico, entendeu? Então, por isso que você fica mais saudável naturalmente quando você pratica yoga com regularidade. Quem quiser saber mais sobre com que frequência eu pratico yoga, o que é yoga, como o yoga funciona, tudo isso vocês conseguem encontrar lá no meu canal do YouTube. Se vocês forem aqui na minha bio, tem toda uma descrição. Essa live, ela é o primeiro dia de uma semana que eu vou estar falando sobre os benefícios do yoga, sobre mudar a sua rotina, sobre ansiedade, melhor controle da ansiedade. Então vai ter hoje essa live, amanhã, quarta, quinta e sexta vai ter vídeo no YouTube gravado. Amanhã vai ter prática completa também para ajudar a melhorar a ansiedade. São práticas simples, eu estou fazendo coisas bem simples para vocês sentirem bem-estar, para vocês perceberem já com uma prática os efeitos do yoga, mesmo que, porque o yoga tem efeito curto, médio e longo prazo. Então eu estou fazendo práticas para que vocês com uma aula já consigam sentir benefícios, já consigam se sentir bem. E a partir da sexta-feira eu vou estar com as vagas para minha consultoria aberta, que é uma consultoria que a proposta é mude sua rotina e melhore a sua ansiedade com yoga. É um programa de 1 mês e durante esse 1 mês eu vou estar agarrada em vocês e a gente vai ter práticas gravadas e práticas ao vivo. E além disso eu elaborei uma rotina para vocês no Trello. Então a rotina vem: segunda-feira você faça isso, isso, isso. Terça-feira você faz isso, isso, isso. Claro que nada muito difícil, são procedimentos, são técnicas simples, fáceis.
E assim, para você se sentir melhor, principalmente agora no momento que a gente está vivendo, é necessário, a rotina de muita gente tá massacrante. Essa coisa de ficar em casa o dia inteiro tá acabando com o psicológico de muita gente. Então tem muita gente me pedindo ajuda com essa questão da ansiedade. Por isso que eu criei essa semana e criei essa consultoria, para conseguir ajudar as pessoas. E depois que acabar a consultoria, depois de um mês que a consultoria acabar, você ainda tem acesso a tudo gravado por um ano. Por um ano. Tá? E aí, quem quiser saber mais informações, o precinho bacana, porque eu sei que tá super difícil para todo mundo, por conta da pandemia e tudo. E eu acredito que vai ser bom, principalmente para quem está sentindo isso, que precisa melhorar a qualidade de vida, precisa melhorar a rotina e não está sabendo o que fazer, mas não tem muito tempo e nem tem muito dinheiro para investir, tá? Então, assim, são coisas rápidas. O único dia que exige mais, talvez seja o primeiro dia, que é o encontro ao vivo, que eu vou explicar como tudo funciona. Então, aí nesse dia, talvez a gente fique mais tempo aí juntos, mas depois tem grupo no WhatsApp também, para tirar dúvidas, para conversar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber se a Rafa tem mais alguma coisa para falar pra gente. Não, só pedir para você reservar minha vaga, claro, óbvio, na consultoria. E agradecer muito. Obrigada por lembrar de mim. Obrigada por me proporcionar para contar um pouquinho da história. Que muitas vezes tem muitas pessoas passando por isso e a gente não sabe, né? Porque tem muito essa questão das pessoas não quererem nem compartilhar isso que está acontecendo. Né? A gente tem muita vergonha do processo psicológico quando a gente está passando por isso. Então, eu agradeço muito por ter participado, por ter contribuído. Espero que tenha contribuído. Espero que eu não tenha falado muita besteira. Não espero que eu não tenha puxado muito saco. Porque eu puxo mesmo. Sou fã, já falei, não é de agora. Então, agradeço, é só agradecer mesmo. Muito, muito, muita gratidão. Eu que agradeço você por disponibilizar seu tempo para vir falar com a gente, assim, abrir, né, gente? Porque não é fácil a gente chegar aqui numa live, falar dos nossos problemas, das coisas que a gente enfrentou para incentivar outras pessoas, né? Isso é muito importante. Hoje em dia, eu acho que mais do que nunca, essa questão da gente se colocar no lugar do outro, da gente ajudar da melhor maneira possível, nem que seja vindo aqui, abrindo o nosso coração, é, assim, uma atitude que realmente eu só tenho a agradecer a você, a sua família inteira, porque são pessoas incríveis, incríveis, sempre estão apoiando o meu trabalho. Muito, 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 muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, tá? Fica aqui no IGTV. Gente, eu não coloco no feed, eu só deixo lá no IGTV. Então, para quem não sabe mexer no Instagram, quando você chega no feed, tem 3 lugares. O do meio é o IGTV, uma TVzinha. E lá fica a live. Também no canal do YouTube, todas as lives numa playlist live para quem quiser, chegou agora, perdeu a live, enfim, quer ver desde o começo, tá bom? Obrigada mais uma vez, bem. Viu? Muito obrigada e fiquem de olho que amanhã vai sair a aula lá no YouTube, amanhã de manhã, aula completa de yoga para ajudar a vencer a ansiedade. Se você quer ser avisada, você pode ou colocar as notificações no YouTube ou entrar no canal do Telegram, lá pelo link da bio você consegue, que aí eu vou postando todos os dias tudo que está acontecendo na semana. Beijo! Obrigada! Namastê. Muito obrigada! Namastê! Namastê. Beijo aí, Fernando, um beijo para você também. Obrigada por ceder o seu celular, senão a gente não ia ter live. Não mesmo, ia ficar a minha carinha toda paradinha, mas eu sei, Gente, façam aula experimental, vale a pena, façam pelo Zoom, façam o teste, vale a pena experimentar, façam mesmo, é bem bacana, façam o teste. Beijo pra vocês. O Fernando falou que tá atrasado lá no meu celular, que ele tá assistindo de lá, mas que ele tá mandando um beijo pra você também. Só agora ele recebeu o beijo dela. Um beijo. Um beijo, obrigada. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite, gente.